Pessoal, estamos de volta. Vamos ver agora a coletiva de Abel Ferreira aí. Vamos ver o que ele falou aí desse chocolate que o Verdão deu aí no Fortaleza 4-1. Vamos ver a palavra do professor Abel, que está encontrando o time, nem encontrou o time já praticamente. E, cara, o André está entrando muito bem. O Evangelista também está muito bem. Está começando a dar dor de cabeça quem vai jogar. Isso é bom pro treinador, beleza? Vamos ver o que o Abel falou aí. Se gostar do vídeo, já sabe. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários para a gente trocar aquela ideia saudável, beleza? Que eu particularmente gosto e de facto Brasil, São Paulo, há 5 anos esta parte eu considero a minha casa. Mas a verdade é que essa cultura do ter que ganhar sempre e a qualquer custo, ela não é verdadeira nem aqui nem em lado nenhum. Mas como tu disseste bem, nós na primeira parte, mais do que aquilo que nós não conseguimos fazer foi o mérito do adversário de não nos deixar entrar, de fechar muito bem os espaços. Uma equipa que basculava, vocês falam aqui não é bascular, balançava muito bem da direita para a esquerda, fechar nos espaços, quer do Sousa, quer do próprio Facundo, com o Veiga e o Maurício a jogarem na frente, exatamente no mesmo sítio onde treinam. E deixem-me dizer-vos que eu não faço nada no jogo que nós não treinemos, portanto, mas dou muito mérito àquilo que foi o nosso adversário, e depois a estratégia ao intervalo foi procurar um pouquinho surpreender o adversário naquilo que foi trocar o pé direito para o pé esquerdo em função daquilo que era as portas de entrada que nós tínhamos e que iam facilitar, não só no cruzamento, mas com uma chegada à área, como o remate. E como eu sempre vos digo, às vezes funciona, e estiveste atento a isso, sim, troquei de lado porque entendi que devia ter um direito na direita por dentro e um esquerdo na esquerda por dentro também. Funcionou bem. Às vezes não funciona, mas na primeira parte não conseguimos por muito mérito do adversário. Na segunda fizemos poucos ajustes. Esse foi um deles. E às vezes os jogos são um bocadinho como um desporto que eu particularmente não gosto muito, mas que vocês veem muito aqui, são as lutas, não é? E às vezes o nosso adversário se fecha bem e nós temos que continuar a tentar entrar, a agredir, a ser mais objetivo. E nós, o adversário, com aquilo que foi a nossa circulação, com a nossa intensidade, com o nosso ritmo, não ia aguentar, independentemente se entrou os jogadores mais ou menos utilizados. Esta é daquelas vitórias que eu particularmente como treinador mais gosto, que é quando troco os jogadores todos e eles me mostram vontade, me mostram organização, me mostram dinâmica e muita vontade de ajudar, seja em que situação for, até porque nós estamos nesta competição para lutar para ganhar, portanto foi bom para eles e foi bom para nós, e é isto, todos somos um. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Transamérica. E é claro, né, a escalação de hoje é muito condicionada pelo pouco tempo de preparação que você teve, também com o jogo do River Plate na quarta-feira. Não, já disse que não, mas enfim, a atividade de ontem, quando você traz para o Allianz Parque, é para aproveitar esses jogadores que não têm tido tantos minutos assim para já se ambientarem ao estádio, ao gramado, onde vocês vão enfrentar a equipe do Fortaleza. Uma segunda pergunta: hoje o Palmeiras jogou com uma homenagem bem bacana, né? Amanda Gutierrez, que na segunda-feira vai representar a Sociedade Esportiva Palmeiras no Ballon d'Or, concorrendo ao prêmio de melhor jogadora do mundo. O quanto isso também é bacana da parte do futebol masculino, ter essa representatividade de uma atleta do clube participando de uma premiação tão importante. Futebol feminino. Isso, do futebol feminino. Não, estou falando do masculino. Mostrar a representatividade de uma atleta tão importante dentro da instituição como a Amanda Gutierrez, que é do futebol feminino. Olha, começando pela última pergunta, eu acho que é um orgulho, é ótimo. Todos diferentes, todos iguais. As pessoas confundem estas cores que já uso desde os 20 anos. Todos diferentes, todos iguais. Mas acho que acima de tudo é um orgulho para nós. O Palmeiras somos nós, o Palmeiras é o nosso torcedor, o Palmeiras é o nosso staff, o Palmeiras é todas as pessoas que trabalham no clube, o Palmeiras são os seus atletas.
e fico muito contente quando as pessoas falam no Palmeiras. Quem é o Palmeiras, afinal? Não é? Palmeiras somos todos nós, torcedores, técnicos. Portanto, quando falam o Palmeiras é um clube organizado, Palmeiras estão a falar de ti, estão a falar de nós. Equipa, torcedores, atletas, funcionários. Portanto, isso tem que ser um orgulho para todos nós, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade, porque a excelência, ela custa caro, exige muito de todos nós, exige o máximo esforço de cada um, exige sair da zona de desconforto, exige às vezes discussões no bom sentido para tirar o melhor de cada um, portanto, como te disse, é um orgulho para todos nós. A segunda, a preparação deste jogo, falaste de virmos aqui adaptar-nos àquilo que é as circunstâncias do nosso gramado. Eu já falei um bocadinho deste gramado, é um gramado especial. E estes jogadores que entraram, apesar de nós os treinarmos e eu não mostro quem joga e todos estão preparados para jogar, porque eu durante a semana eu meto-os todos a treinar com todos, portanto toda a gente está preparada a jogar ou o Murilo e o Fux, ou o Murilo e o Gomes, e o Micael, como foi hoje. As duplas da direita e da esquerda igual, porque o treino é mesmo para isso. Eu não treino 11, eu treino 28 jogadores, portanto foi um período de adaptação para nos adaptarmos ao contexto, à relva, à velocidade da bola. E depois também porque em função daquilo que é o calendário e 2 dias só para preparar este jogo, depois de vir de uma viagem que chegamos ao CT às 7 da manhã, e que eu desafiei os teus colegas no início do jogo para perguntarem a especialistas a interferência que tem a falta de sono, que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil em função das viagens que temos de fazer dentro do avião. Perguntem a especialistas a importância que tem no rendimento e na performance de atletas de alta competição a privação de sono. Com 2, 3 dias de recuperação, que é o que nós temos. 2, 3 dias de recuperação. Que é aquilo que eu tanto me bato. Perguntem aos especialistas qual é a interferência que isto tem no rendimento físico e físico e não só, e cognitivo do atleta. Portanto, teve muito a ver com isso. Se os jogadores estão no Palmeiras é porque são bons, se estão aqui é porque nós confiamos neles, se estão aqui é que têm que estar preparados para jogar, seja 1, seja 3, seja os minutos que for, e como eu te disse no início, este tipo de vitórias são vitórias que eu particularmente como treinador fico contente e feliz por ver reconhecido tudo aquilo que é o nosso trabalho diário, espelhado em jogadores que têm se calhar menos ritmos de jogo e que podiam ter outro tipo de desempenho e chegam lá dentro e mostram que nós estamos aqui para servir algo maior do que o eu, que é o Palmeiras, e isso é algo que me enche de orgulho. Abel, boa noite. Você, nesse momento, acho que você está com um elenco talvez o mais saudável possível em muito tempo, né? Tem, nesse momento, Paulinho e agora o Kelvin fora. Eu queria que você falasse sobre a importância disso num momento como esse de hoje, em que você tira praticamente todo mundo do jogo passado para esse, e juntando nessa pergunta, ter esses jogadores saudáveis, e aí a gente vê no segundo tempo, quando entram os 5 que foram titulares contra o River. Você entende que nesse momento, tendo mais jogadores à disposição, o Andreas que chega agora, o desempenho também cresce nesse sentido, porque a gente vê, especialmente quando entram 5, o Palmeiras já jogava bem, mas acho que o ritmo subiu muito da equipe, o jogo vira uma goleada. Eu queria que você fizesse uma análise sobre a situação do seu elenco nesse momento em que você chega em uma decisão de Libertadores e reta final de Brasileiro, por favor. Olha, é sempre bom ter toda a gente disponível, é sempre bom ter 2 jogadores por posição super competitivos, independentemente da idade deles. Mesmo assim continuamos a ter uma equipa super jovem. Não sei, mas se olharmos para a Libertadores, se calhar para os que estão nesta fase, talvez a mais jovem, se nós tirarmos o nosso goleiro, somos uma equipa muito jovem e ao mesmo tempo com muitas opções que estão a chegar. Eu falei-vos nisso, como eu vos disse, vivemos num país muito especial, e por ser especial às vezes nós não damos tempo àquilo que é as trocas, à aculturação, porque uma coisa é aquilo que é a aculturação, à dinâmica e à mentalidade e ao trabalho num clube como o Palmeiras. Às vezes as pessoas acham que é chegar, ver e vencer, as coisas não são assim. A aculturação demora tempo. Às vezes é o clube que tem que aculturar o atleta, porque o Palmeiras é um clube super vencedor e a sua história fala muito dessas mesmas conquistas. Portanto, esse período de adaptação, período de reforma,
Acima de tudo, é sempre bom ter todos os jogadores disponíveis para poder escolher. O resto vai acontecer, não sei, o futebol. hum, Vocês têm sempre certezas de tudo, não é? Eu não tenho certezas de nada. Aliás, quanto mais velho fico, mais dúvidas tenho. E portanto, acima de tudo, preparamos muito bem este jogo. O que queríamos e o jogo mais importante é sempre o seguinte: acabou agora este jogo, vamos começar a pensar no próximo e sabemos que é um jogo difícil e decisivo aqui em nossa casa. É claro que contamos com o apoio dos nossos torcedores. Abel, Bruno Melhores, Rádio Bandeirantes. Ao longo da temporada, nessa crescente do Palmeiras, a sensação que passa é de que o time está no seu melhor momento desde o começo do ano, jogando o seu melhor futebol. Você concorda com isso? Acha que o Palmeiras chega nessa reta final com a melhor qualidade de jogo desde o início da temporada? E se você concordar, qual foi o ponto de virada, na sua visão, se é que existiu, para que o Palmeiras conseguisse chegar ao nível que chega hoje, com jogos importantes e confortável, podemos dizer, com boas chances nas duas competições que restam? Trabalho. Trabalho. Não, isto não há segredos. As pessoas é que acham que é para ser bom naquilo que se faz é preciso um segredo. Não há segredo nenhum. Nenhum. É preciso é ter vontade. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Ser consistente naquilo que se quer e continuar a trabalhar, sabendo que o futebol, durante uma época inteira, não há nenhuma equipa, disse aqui 1000 vezes, mas como eu já conheço, como te disse, já conheço a casa, já conheço como é que isto funciona. Portanto, uma época desportiva vai ter altos e baixos. E do mesmo modo que nos carnificinam, é no mesmo modo que nos idolatram. E eu não gosto disso. Somos todos normais, trabalhamos muito para chegar a este nível, umas vezes corre bem, outras vezes corre mal, e não há garantias de nada. A única garantia que eu dou e que os meus atletas dão, como sempre fizemos e como sempre o disse, e não vou mudar agora, ok? Não vou mudar agora, é continuar a ser sérios no nosso trabalho, continuar a ser profissionais, continuar a dar o nosso melhor e estar preparados para o jogo seguinte. Agora, sabemos que quando tens um elenco qualificado, quando trabalhas, quando és sério, estás sempre muito mais próximo de ganhar. E é isso que nós queremos, é o que temos feito ao longo destes últimos 5 anos. Se vamos ganhar, não sei, mas temos estado sempre a competir e a chegar às finais e a chegar às decisões. Mas sempre de forma equilibrada, porque eu digo isto, tenho muitas conversas com os jogadores sobre a imprensa, sobre os mídias, sobre as redes sociais, porque hoje em dia nós nunca sabemos quem está atrás de um telefone, não sabemos se é um torcedor, se é um torcedor infiltrado, se é uma página de um torcedor que vem para zoar, e às vezes os jogadores acreditam naquilo que leem. Já vos falei na história da Aliança. Eu quando quero saber, eu vou a um especialista, né? Portanto, manter o nosso equilíbrio, manter o nosso foco. Os elogios agora vão ser muitos, porque já te disse mais uma vez, conheço muito bem a casa onde estou. Continuar o nosso trabalho, a reforma está aí, há muitas mudanças que entraram, começamos a construir de novo, as coisas estão a correr bem, mas nós sabemos que as dificuldades e as pedras pelo caminho, elas vão aparecer, como sempre aparecem, às vezes quando menos esperamos e por quem menos esperamos. Boa noite, sou Diego Iwata da Trivela. Voltando à primeira pergunta, que eu achei interessante você falar, né? Que muitas análises não levam em consideração que tem um adversário, né? Assim como foi contra o River Plate, assim foi hoje também. Chega um momento em que o Palmeiras ele dá uma recuada, e é óbvio que isso é contra-movimento do adversário que o adversário está fazendo. O River, em especial, a gente viu isso. Mas existe alguma maneira disso ser evitado de algum modo? Você tem algum mecanismo para tentar evitar? Porque esse Palmeiras, se você me permite fazer essa análise, quando ele está marcando lá em cima, quando ele está pressionando o adversário, ele se torna quase imbatível. O adversário fica perdido. O River Plate Qual é a fica equipa que perdido. consegue estar assim os 90 minutos? Não, nenhuma. É impossível. Mas minha pergunta Sim. é, existe uma maneira de talvez prever esse recuo? Ou não tem como? É natural, é do jogo, não tem o que fazer. Basta você ver o futebol de forma geral, de forma global, é impossível isso acontecer. É impossível isso acontecer. E depois quando a outra equipa que sofre um, sofre dois, vai reagir. Vai reagir. Uma equipa só domina a outra completamente quando você joga com um adversário muito mais fraco que você. Eu estou a jogar contra quem?
Contra quem estamos a falar? Estou a jogar contra quem? Espera aí, não entendo. Estou a jogar contra aqui. Por isso a cultura daqui, nós acharmos que somos melhores de que todos, e porque somos penta e que somos os maiores, esqueça isso. Do outro lado, há equipas com menos recursos, mas com um compromisso, com faca nos dentes. A Alemanha perdeu agora há pouco, perdeu contra uma seleção desconhecida. A Itália vê-se desgraçada para ser qualificada. Agora nós estamos a jogar contra o River. Quantas vezes o Palmeiras ganhou lá na história no River? Diga assim, nenhuma. Não tem problema nenhum. E nós não jogamos sozinhos, como tu disseste muito bem. O adversário tem mérito. Nós aqui que achamos que jogamos sozinhos. Não é assim que funciona. Tem do outro lado um treinador que tem tanta vontade como eu. Tem do outro lado um treinador que estuda tanto como eu. Tem do outro lado jogadores que querem ganhar tanto como nós. E nós temos que ser humildes de perceber que há jogos que nós vamos ganhar e há jogos que nós vamos perder. Pessoal, agora no final aí o, o Abel perdeu um pouco de paciência, mas eu entendo, é porque assim, os caras querem que os caras joguem intensidade alta do começo ao fim. É impossível manter a intensidade em 90 minutos, cara. É impossível, humanamente é impossível. Nem o Real Madrid, pá, nem o Barcelona consegue manter. Como o Abel falou, quando é um adversário mais fraco, né? Como o caso aí, esses jogos que às vezes tem de Copa do Brasil, quando na primeira fase, que o time é muito mais fraco, mas mesmo assim, não tem assim nada garantido. Às vezes tem surpresas, várias vezes aconteceu isso na Copa do Brasil, que é um campeonato onde tem muito time forte, pega os times de quarta, terceira divisão, só para exemplificar. Então, às vezes o Abel perde a paciência nas coletivas, às vezes essas perguntas, porque ele insiste até porque as perguntas são capciosas. Mas o Palmeiras tem que manter esse foco sempre. Aí o Abel já solta logo os cachorros logo. Não temos que manter essa intensidade alta 90 minutos, todos os jogos. É impossível, humanamente é impossível. Humanamente é impossível manter essa frequência alta. Ninguém consegue, nem nada na vida. E se for querer manter frequência alta em tudo, toda vez, vai falhar. Ninguém vai aguentar. Gostei da coletiva, beleza? Pessoal, por hoje é só. Tamo junto e até o próximo vídeo. Se gostou, já sabe, né? Se inscreva no canal, deixe seu like e comenta as suas opiniões nos comentários. Tudo bem? Tamo junto e até o próximo vídeo.